parte de ajuste, mas podemos começar. O importante desse estudo tem obra que é o estudo tem em mente que é o estudo de uma obra da Joana de Ângeles e do Divaldo Franco, com leitura na psicologia espírita e embasamento em psicologia transpessoal. E o objetivo é analisar profundamente, pelo menos os aspectos psicológicos que estão colocados dentro dessa obra, para que nós possamos, de alguma forma, trazer esse conteúdo para o nosso dia a dia. Não há uma necessidade de ter pressa num estudo como esse. O que eu gostaria de pedir à compreensão de todos e todas é que em algumas quartas-feiras eu não poderei comparecer, porque tem algumas palestras agendadas, e nos outros dias eu dou aula na faculdade. Então pode ser que aconteça de eu não ser possível comparecer em algumas quartas-feiras, pelo menos não nesse horário. A obra é Autodescobrimento, uma busca interior. Esse então é o nosso primeiro encontro, e neste encontro será trabalhada a apresentação dessa obra, ou pelo menos parte dela, visto que o objetivo é alcançar o máximo possível de conhecimento dentro dessa obra, evitando pressa no trabalho. Para começar, então, farei leituras de trechos do livro, e dentro dessa leitura colocarei as pautas. É que eu estou lendo o chat ao mesmo tempo aqui para ver se a Tereza está se adequando. Mais um ensaio de psicologia espírita, onde a instrutora espiritual analisa o ser real, os conflitos, o inconsciente e o subconsciente, a viagem interior, os transtornos comportamentais, o pânico, a amargura, a conquista de si, etc., facultando que cada um descubra seus limites reais e verdadeiras aspirações. O que eu tenho que tirar dessa análise inicial é que ela nos coloca na posição de perceber que estes comportamentos, esses transtornos e essas ansiedades e angústias, elas devem ter uma função terapêutica, devem ter uma função de crescimento. E o objetivo da obra é tirar esse caráter negativo que alguns comportamentos ou alguns sentimentos psicológicos nos trazem e tentar enxergar em cada um deles quais são os seus reais objetivos e o que podemos tirar disso que inicialmente é visto como um desconforto para positivo, buscando dessa forma descobrir quem sou. Temos que ter em mente o seguinte: descobrir significa que algo está coberto. O que essa obra vai nos ajudar a fazer é perceber aquilo que já está em nós. Ela não vai necessariamente construir algo novo ou criar algo novo. O objetivo do autodescobrimento é que eu consiga ter acesso a coisas a meu respeito. Aquelas que, inclusive, algumas pessoas já conseguem enxergar, mas eu ainda não. Então, eu vou me descobrir, tirar aquele lençol que me impede de ver como eu sou realmente e que me faz enxergar alguns conteúdos que são vistos como negativos, apenas negativos pela ideia que eu tenho deles, e não pelo que eles são de verdade. A psicologia espírita demonstrou que, sem uma visão espiritual da existência física, a própria vida permaneceria sem sentido ou significado. O que estiver entre aspas dentro desses slides em itálico são os trechos retirados do texto. Intervenções minhas são colocadas de outra forma, com a nota do expositor. Então, o que nos é trazido? Que a psicologia espírita demonstrou que sem uma visão espiritual da existência física, ou seja, eu preciso enxergar que dentro desta existência física existe uma existência espiritual, que é uma visão possível de enxergar isso. Só que está coberto. Está coberto pela nossa vaidade, está coberto pela nossa baixa autoestima, e nós vamos tentar descobrir esse conceito. A própria vida permaneceria sem sentido ou significado. E o que é sentido? É a direção que eu vou dar.
Muitas vezes as pessoas se perguntam qual é o sentido da vida, como se o sentido da vida fosse a causa dela. E na verdade o sentido é a direção em que eu estou, como se fosse uma placa que me diz que algum sentido é proibido. Qual é o sentido da minha vida? O questionamento a se levantar é: para onde eu estou levando-a? Para onde eu estou permitindo que a vida me conduza? Para onde eu estou jogando as minhas energias psíquicas e o meu trabalho? Onde isso tudo vai me levar? Quando eu faço esses questionamentos, baseados nos comportamentos que tenho no aqui e agora, é possível projetar onde eu estarei daqui a um tempo. Então, a pessoa que faz o uso excessivo de álcool ou de drogas, ela tem uma projeção de que o sentido da vida dela pode ser a overdose, pode ser uma propensão maior a um câncer. Então, o sentido da vida é a direção que você tem dado a ela. E o significado é a representação que os símbolos que a vida te dá passam a ter na sua mente. Como você significa a sua vida? Que signos você dá a ela? Eles podem ser negativos, podem ser positivos, podem ser punitivos e até reforçadores. Tudo depende da forma como a sua mente está construída. Uma mente construída no sentido positivo vai significar positivamente os símbolos, os estímulos que a vida trouxer. Uma mente construída de forma negativa vai significar negativamente a existência. E aí nós teremos situações de tristeza, tentativas ou êxitos em suicídios, descaso com possibilidades colocadas pela vida, como abandono de filhos ou abandono de si mesmo. O reducionismo em psicologia torna o ser humano um amontoado de células sob o comando do sistema nervoso central, vitimado pelos fatores da hereditariedade e pelos caprichos aberrantes do acaso. A saúde e a doença, a felicidade e a desdita, a genialidade e as patologias mentais, limitadoras e cruéis, não passam de ocorrências estúpidas da eventualidade genética. Quando ela fala disso, ela está trazendo o seguinte, que parte da psicologia, e por muito tempo, a psicologia vivenciou um aspecto reducionista, tentando de alguma forma trabalhar da forma mais simples, excluindo os potenciais psíquicos que vão diferenciar cada ser humano e tentando de alguma forma amoldá-los em uma fórmula. Como se eu pudesse dizer o seguinte, duas pessoas podem ter depressão, mas a depressão é diferente em cada uma delas. Por essa lógica não reducionista, que é uma lógica que busca ampliar o conceito, a depressão não existiria, então. A depressão é uma forma de reduzir um conjunto de sintomas para que os terapeutas e as pessoas em geral possam se identificar com aquilo e saber mais ou menos para que caminhos aquilo está levando. Mas só o indivíduo que está passando por um desconforto sabe com clareza o que é esse desconforto. E ter o diagnóstico não implica ter a cura. Muitas pessoas sabem que cometem o erro de se alimentar mal, mas nem por isso vão se alimentar bem. Algumas pessoas passam por situações mais catastróficas, como um infarto, por exemplo, por excesso de ingestão de gordura, e nem por isso mudam a alimentação. Então, quando a saúde e a doença é colocada dessa forma, nós somos vistos como vítimas de eventualidades genéticas. Ou seja, é a sua genética que te causou isso. Você não tem poder nenhum sobre essa situação. Isso nos colocaria numa posição de impotência completa. E a impotência leva a uma tristeza, o que vai contra os preceitos de evolução espiritual. Visto que o que eu preciso buscar é o autoconhecimento. E as doenças que permeiam o meu corpo físico, que têm origem no meu perispírito, elas vêm para me dizer algo. Eu preciso entender que algo é esse. Quando eu faço essa redução, eu estou dizendo que isso foi culpa da genética, então eu não preciso me preocupar. Numa próxima encarnação, com uma genética melhor, talvez eu não precise passar por isso. E aí vamos prolongando cada vez mais, prorrogando a resolução do conflito. Assim considerado,
o ser humano começaria na concepção e anular-se-ia na morte. Um período muito breve para o trabalho que a natureza aplicou mais de 2 bilhões de anos, aglutinando e aprimorando moléculas, que se transformaram em um código biológico fatalista. Então, se essa visão reducionista continuar valendo, e ela ainda vale em muitos conceitos, inclusive muitas pessoas acordam um pouco tristes e dizem que estão deprimidas, têm uma oscilação de humor no dia e dizem que são bipolares, isso é um reducionismo psicológico. O ser humano começaria na concepção, ou seja, nossa história se originaria na concepção, a partir do momento do encontro do óvulo com o espermatozoide, e terminaria na morte. Um período muito breve para o trabalho que a natureza aplicou mais de 2 bilhões de anos. Se o indivíduo, então, tivesse que passar pela Terra apenas com a situação de nascer, passar pelo período de vida e morrer, não haveria necessidade de uma construção tão grandiosa quanto essa que a natureza proveu. Então, deve haver uma necessidade de se voltar, de estar aqui novamente. E não fosse assim, a revolução moral e civil, ela demoraria mais para acontecer. Se o espírito não existisse e nós fôssemos apenas um aglomerado genético que tem um encerramento na morte, um início na concepção e um encerramento na morte, aquelas ideias que nós temos, aqueles conceitos anteriores, não permaneceriam. Então, toda geração que nascesse teria consigo apenas o conceito daquilo que existe no momento em que ela nasce. Se o Espiritismo nos diz que existe a reencarnação, então aquele indivíduo que errou há 500 anos atrás, há 600 anos, ele agora pode aprender com aquele erro. Ele não precisa que ensinem ele de novo, tudo e novamente. Ou seja, se a criança com 3, 4 anos já consegue ter um conceito de moralidade, já pede para o pai parar de fumar porque faz mal, ou já começa a se permitir dividir o brinquedo com o irmão, seria possível... Ok, Cleusa. Seria possível, então, que o indivíduo não conseguiria associar. Então, a criança nasceu, tem como conhecimento somente o que os pais dela trazem, ela não tem um conhecimento prévio, então, naturalmente, ela vai ter que aprender tudo do zero. O que é ética, o que é moral, o que são os conflitos psicológicos, o que é o espaço do outro e o que é o espaço dela. Então, naturalmente, a evolução teria que ser bem mais lenta, transformando num código biológico fatalista. Ou seja, você está vitimizado pelo seu código biológico. Essa foi a sorte que você teve nessa existência. Você tem apenas uma existência. Se você veio com uma doença biológica ou com alguma falha corpórea, alguma amputação ou alguma deficiência, azar o seu. Foi uma fatalidade. Esta seria a visão reducionista, que é a que o livro tenta combater. Por outro lado, a engenharia genética atual, aliando-se à biologia molecular, começa a detectar a energia como fator causal para a construção do indivíduo, que passa a ser herdeiro de si mesmo nos avançados processos das experiências de evolução. A energia como fator causal, ou seja, é a energia que causa a construção do indivíduo, e não necessariamente o estágio de concepção. A concepção cria, a energia cria, inclusive, o óvulo e o espermatozoide. Então, independente do ponto de vista a ser observado aqui, a causa está na energia. E a energia será debatida mais adiante no livro. O objetivo é que essa construção nos permite entender que algo que não temos o controle, porque a energia não pode ser vista, pode até ser mensurada em alguns estados em que ela se encontra, como o estado elétrico. Você tem condições de saber quantos quilowatts tem
de potência energética naquela situação. Mas a energia, de forma geral, ela é invisível, não pode ser mensurada, pelo menos não essa da construção do indivíduo, e sendo assim gera um questionamento. Será realmente que isso é verdade? Será que isso é mentira? E o objetivo então é identificar em que pontos isso é verdadeiro, em que pontos nós temos a segurança de que a energia é a causa da construção do indivíduo. Se a energia for realmente a causa da construção do indivíduo, então todos nós partilhamos da mesma potência energética. Porque a energia não poderia estar em estágios comprimidos. Ela tem que estar no universo. Ela estando no universo, eu fui criado a partir dela, vocês foram criados a partir dela. Então, nesse estágio inicial, nós partilhamos uma mesma situação. Nós partilhamos um mesmo início. O que tornaria diferente da visão reducionista, que diria que você é apenas a herança do que os seus pais te trouxeram. E nesse ponto você não teria nada necessariamente o que ver comigo. Não haveria necessidade de você se identificar comigo, que não sou seu irmão biológico, em nível algum. Os conceitos materialistas, desse modo, aferrados ao mecanismo fatalista, cedem lugar a uma concepção espiritualista para a criatura humana, libertando-a das paixões animais e dos atavismos que ainda lhe são predominantes, esclarecendo atavismos, reaparição em um descendente de certos caracteres vindos de um antepassado e que não se haviam manifestado nas gerações intermediárias. Então, o que eu preciso ter consciência? Conceitos materialistas aferrados ao mecanismo fatalista. Se o que eu tenho em concepção é que existe apenas a matéria e que a minha origem e o meu término são fatalistas, ou seja, eu não tenho controle sobre isso, vai ser desse jeito, eu querendo ou não, eu não consigo acreditar nesta concepção nova, que é a espiritualista. Porque a concepção espiritualista, me dizendo que eu não estou preso apenas à biologia, mas que existe algo energético que ultrapassa isso, ela me permite enxergar que essas paixões animais não são uma obrigação a serem seguidas. Eu não necessariamente preciso obedecer os meus instintos em suas formas mais primitivas. Se a minha visão fosse reducionista, eu teria que aceitar que é impossível lutar contra o instinto, porque eu sou apenas um animal. Quando eu abro essa concepção espiritualista, eu enxergo que o meu espírito, concebido em energia, habita um corpo animal que tem paixões e atavismos, e passa a ser possível fazer a escolha de segui-los ou não. Inegavelmente, Freud e Jung ensejaram uma visão mais profunda do ser humano, com a descoberta e estudo do inconsciente, assim como dos arquétipos, respectivamente, que permitiram a diversos dos seus discípulos penetrarem a sonda da investigação nos alicerces da mente, constatando a realidade do espírito, como explicação para os comportamentos variados dos diferentes indivíduos, que, procedentes da mesma árvore genética, apresentam-se fisiológica e psicologicamente opostos, bem e mal dotados, com equipamentos de saúde e de desconcerto. Quando se tem essa visão reducionista, que me diz que eu sou fruto fatalmente da minha biologia, ela não conseguia explicar por que irmãos não partilham da mesma carga psicológica, inclusive irmãos gêmeos. Têm a mesma origem biológica, têm a mesma construção celular, mas têm comportamentos psicológicos diferentes. E aí, nesse ponto, que Freud começa a trazer a possibilidade de enxergar que existe algo que nós não podemos ver dentro da nossa mente. Da mesma forma que existe a energia, da mesma forma que existe
o ar, nós temos algo em nossa mente que não pode ser visto, não pode ser mensurado, mas que existe. E o inconsciente e o arquétipo serão trabalhados. Para que possamos falar de símbolos e arquétipos, é necessário explicar o conceito de inconsciente coletivo. De maneira simples, inconsciente coletivo é a parte do inconsciente individual que resulta da experiência ancestral da espécie, ou seja, ele contém material psíquico que não provém da experiência pessoal. O inconsciente coletivo, então, passa a ser um local ou uma ideia que todos os seres que nascem em uma sociedade partilham sem saber necessariamente de onde vem. Para que fique mais claro, lembrando que esta nota é uma nota do expositor, não está no livro. Então, para que eu entenda melhor ainda o inconsciente coletivo, para poder chegar na compreensão do arquétipo, eu preciso entender o inconsciente. Segundo Freud, denominamos um processo psíquico inconsciente quando a existência somos obrigados a supor, devido a um motivo tal que inferimos a partir de seus efeitos, mas do qual nada sabemos. Então existe a existência de algo. Este algo nós não podemos provar, mas nós supomos, devido a inferirmos a partir de seus efeitos, mas do qual nada sabemos. O que nós sabemos é que algumas pessoas se comportam de tal forma e que muitas pessoas repetem este comportamento. E nós começamos a pensar que dentro desse comportamento tem que ter uma razão e que essa razão não necessariamente precisa ser consciente. Porque o ser humano, em vários momentos da sua existência, ele passa por situações ambivalentes. Ele começa a se pensar, eu quero emagrecer. Mas enquanto ele quer emagrecer, ele come. Enquanto ele come, ele sofre por estar comendo. A partir do momento que ele sofre por estar comendo, mas não porque ele quer parar, ele está vivenciando algo que existe. A vontade de comer, a incapacidade de parar existem, mas elas não podem ser mensuradas. E quando você questiona ele por que ele está fazendo isso, ele diz que não sabe. E este conceito se aplica ao usuário de drogas, e esse conceito se aplica a pessoas ciumentas, e esse conceito se aplica à mãe que é super protetora. Não conseguem fazer diferente daquilo. Quando eu enxergo que o ser humano se comporta de uma forma distinta da que a consciência quer, eu passo a entender que existe algo que está atrás dessa consciência e que não só está por trás dela, como tem mais poder que ela e até poder sobre ela. O inconsciente, então, passa a ser uma força ou um processo psíquico, como colocado por Freud, que atua no sentido de me direcionar, mas sem que eu saiba conscientemente o que ele está querendo com isso. E essa avaliação do inconsciente é dolorosa e difícil, porque muito do que o inconsciente joga na minha consciência, com o objetivo de que eu fale, eu às vezes guardo. O ser humano tem dificuldade em assumir as suas fraquezas, tem dificuldade em colocar os seus medos e fica guardando aquilo para ele, porque não tem um conceito racional do que é aquilo. A Alice perguntou o que distingue a linha psicológica de Freud e Jung, sendo que Jung foi aluno de Freud. Freud desenvolve a psicanálise só que muitos de seus conceitos são voltados para a energia sexual, para a libido. Em alguns pontos nesse sentido, Jung discorda. E Jung vai por um outro campo, que é o da psicologia analítica. Traz consigo bases da psicanálise, mas ele abre mão de algumas coisas da psicanálise, como a necessidade de muitas sessões por semana, o uso do divã, técnicas específicas da psicanálise, e começa a construir um universo novo no trato com os seus pacientes. Então ele se desliga de Freud após um tempo e vai criar o seu próprio conceito, mais baseado no estudo dos arquétipos, que é o que nós vamos ver agora, de símbolos e das construções que o ser humano dá para os estímulos que a vida traz para ele. Então, no inconsciente,
São elementos instintivos não acessíveis à consciência. Por mais que você queira, você não consegue acessá-los. Não basta a sua vontade, tem que ter um processo maior por trás disso. Além disso, há também material que foi excluído da consciência, censurado e reprimido. Excluído da consciência não significa excluído da memória. Quando se trabalha com hipnose, é possível identificar, porque os principais trabalhos de Freud têm base na hipnose. O que é possível enxergar? Que eu não tenho lembrança do que eu comi quando eu tinha 5 anos de idade no almoço. Mas eu sei o que eu comi hoje de manhã. Se eu preciso fazer um esforço para lembrar, então isso está no meu pré ou subconsciente. Se com qualquer esforço que eu faço eu ainda não consigo acessar a memória, então isso é inconsciente. Sendo inconsciente, não significa que não existe. Pelo processo de hipnose, passa a ser possível, então, acessar o inconsciente. Como Freud fazia? Buscando pelo processo de desligar a pessoa da consciência dela, no sentido de quebrar as suas defesas, e o que levou o mecanismo psíquico dela a censurar ou reprimir aquele conteúdo, ela consegue acessar aquele conteúdo. Passa a ser possível. Então, pela hipnose, citando um exemplo, é possível, inclusive, saber se houve problema na gestação do indivíduo. Algumas pessoas, pelo processo de hipnose, podem alegar que sentiram ameaça de morte. E depois, quando vão questionar sua mãe sobre isso, descobrem que houve uma tentativa de aborto, por exemplo. Depois que nasce, é possível também a pessoa passar por situações de abuso. Bebê sofrendo abuso sexual de tios ou do pai, da mãe, quando estava tomando banho, mas não tem como se lembrar disso, porque a mente não está formada para fazer esse registro consciente, e por hipnose ela se lembra. E quando vai confrontar os autores da agressão, eles confirmam que aquela história é verdadeira. Então, com este confronto do que foi visto na hipnose, do que aconteceu na realidade, foi possível identificar que há um processo, uma capacidade da nossa mente em registrar tudo o que nós vivenciamos, mas que apenas uma parte disso, como se for apenas a ponta de um iceberg, é acessível a nós pela consciência. Quando você coloca isso numa escala maior ainda, que é a espiritual, e imagina que o teu perispírito e essa potência psíquica registrou todas as suas encarnações, fica possível entender por que nós somos privilegiados de esquecer as encarnações passadas. Porque se tivéssemos acesso consciente a tudo que fomos, nós não conseguiríamos sair da loucura. Então, uma forma de nos proteger dessa loucura, que seria a fragmentação de várias imagens de épocas diferentes, trazidas para o aqui e agora, a mente nos permite enxergar apenas aquilo que nos é necessário. E o que possa vir a nos causar muita dor ou desconforto é reprimido pelos nossos mecanismos de defesa que fica no inconsciente, que determinado momento pode jogar de volta para que eu tenha acesso, quando eu estiver pronto para lidar com aquilo. Além disso, há também o material que foi excluído da consciência, censurado e reprimido. Este material não é esquecido nem perdido, mas não é permitido ser lembrado. O pensamento ou a memória ainda afetam a consciência, mas apenas indiretamente. E essa comunicação pode ser feita, por exemplo, através de sonhos, através de insights, que é o momento em que a pessoa não tem resposta com relação a um problema que está acometendo ela, e de repente, lendo um livro ou fazendo uma reflexão, ela consegue achar uma resposta. Quer dizer, essa resposta já estava registrada nela. Ela precisava apenas de algum estímulo para que o inconsciente permitisse que esse material chegasse à consciência para que ela pudesse fazer o uso que achasse devido. Então, tendo o conceito de inconsciente, eu imagino que ainda existe um inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo, então, são essas memórias que são registradas ao longo das gerações, que nós não temos acesso consciente a ela, mas que de alguma forma nós sabemos que existiram. Jung compara o inconsciente coletivo ao ar, que é o mesmo em todo lugar. É respirado por todos e não pertence a ninguém.
O conteúdo psíquico do inconsciente coletivo são os arquétipos, que são uma forma de pensamento universal com carga afetiva que é herdada. Aí eu entro no conceito de arquétipo, que foi trabalhado ali no texto pela Joana e pelo Divaldo. O conteúdo psíquico do inconsciente coletivo são os arquétipos, que são uma forma de pensamento universal com carga afetiva que é herdada. Por que a carga é afetiva? Porque te afeta. Por que me afeta? A partir do momento que me afeta, é afetivo. O afeto não necessariamente é algo bom. A raiva é um afeto, porque ela afeta o ser humano. Então, o arquétipo seria este conteúdo psíquico. Tem um conteúdo psíquico, que é uma memória, que é um registro que fica no inconsciente coletivo. A forma que isso toma é um arquétipo, porque nós precisamos simbolizar as coisas para conseguir compreendê-las. A essência para nós é difícil de ser absorvida. O ser humano precisa de parábolas, precisa de metáforas, precisa de analogias para conseguir entender com clareza os conceitos essenciais. Arquétipo vem do grego, principal e marca, ou seja, marca principal, impressão principal, ou que veio do princípio. É o primeiro modelo ou imagem de alguma coisa, antigas impressões sobre algo. Jung deduz que as imagens primordiais, que é um outro nome dado para arquétipos, se originam de uma constante repetição de uma mesma experiência durante muitas gerações. Os arquétipos são os elementos inabaláveis do inconsciente, mas mudam constantemente de forma. Então, à medida que as gerações vão tendo experiências repetitivas, nós formamos arquetipicamente esse registro. Então, as coisas que eram possíveis de serem feitas antigamente, hoje já não parecem certas. Nós tivemos épocas em que era possível matar, torturar, aprisionar, exercer o abuso de poder, e hoje já começa a se tornar algo difícil de ser pensado. Nós construímos essa representação e imediatamente sabemos que aquilo não significa algo. Então, quando o indivíduo vem e diz nazismo, naturalmente, no inconsciente coletivo, tem o registro de que o nazismo foi algo ruim. Mas isso não impede de que existam nazistas. Não impedem que essas pessoas se vinculem com isso. Então, essa situação de que algo já traz uma imagem, independente do que eu conheça sobre aquilo, é a formação de um arquétipo. Isso não implica coisas de 50, 60 anos atrás. Segundo Jung, o arquétipo é uma construção desde que o ser humano passa a existir. O registro da memória fica colocado nas experiências e nós vamos passando isso de geração para geração, porque não houve um desligamento momentâneo. O que nós tivemos foi a unidade de trevas, onde a igreja aboliu todos os estudos científicos, mas o ser humano nunca teve uma época em que parou de se procriar. Nunca houve uma época em que, por 1000 anos, por exemplo, não houve ser humano na Terra. Então, sempre existiu a passagem desses conteúdos psíquicos, das memórias, dos registros e desses arquétipos. Em outras palavras, se nós formos pensar em uma época primitiva, como os homens da caverna, as experiências deles estão no inconsciente coletivo e nós temos acesso a elas pelo arquétipo. Hoje, em 2014, nós ainda trazemos experiências que foram trazidas de outras situações, que sejam outros planetas primitivos, que sejam planetas de regeneração, que talvez alguns estiveram, mas tiveram que voltar para provas e expiações, mas nós trazemos o registro. A situação que se inicia é que quando eu penso que este arquétipo também está associado com experiências positivas, e você imagina que um espírito já habitou um planeta superior à Terra, não necessariamente superior, e teve que voltar à Terra como expiação, ele imediatamente vai trazer consigo uma dor muito maior do que aqueles que já estão aqui. Porque nós, que não habitamos um planeta superior à Terra, temos o registro da Terra como um máximo de concretude. O que nós temos com relação à sublimação são ideias.
Nós imaginamos o que é um planeta superior, nós imaginamos o que é um mundo celestial. Mas essas pessoas que já passaram por isso, elas trazem no seu perispírito esse registro arquetípico. Então o sofrimento é muito maior. Estão mais propensas à depressão, estão mais propensas à tristeza, à intolerância. É pensar você, na situação que você vive hoje, qualquer que seja o país que você vive hoje, e de repente te tiram de onde você está e colocam você em um país de guerra. Ou um país subdesenvolvido, ou numa tribo aborígene, e te falam, agora você vai ter que viver aí. A sua dor vai ser muito maior, porque o teu registro, a sua memória, já traz uma potência de coisas boas que foram vivenciadas e sublimes. E agora você tem que registrar um nível inferior disso tudo. O Arnaldo diz o seguinte, na verdade o chamado consciente é mais poderoso e inteligente que o consciente. Seria inconsciente, então, a primeira palavra, né? A individualidade, que é a individualidade, o inconsciente comandando a personalidade, que é o consciente. Chegou a visita da minha companheira aqui. Certo. A individualidade estaria no inconsciente. O inconsciente, então, seria instintivamente o que Freud colocava como id. Aquilo que te movimenta sem que você tenha acesso a isso. Que te impulsiona a cometer apenas situações que amenizem a sua tristeza. Tá? Então, o objetivo do id, que é orientado pelo inconsciente, é aliviar a tensão pelo prazer. Não importa se isso vai ferir outra pessoa, se vai invadir o espaço dela. Então, se eu tenho necessidade de algo e eu não quero passar pelo processo tensional de conquistar, eu vou lá e furto. Isso é a concepção das pessoas que furtam, dos estupradores, de pessoas que, de forma geral, não enxergam o caminho do outro, os corruptos, financeiros, porque eles são movimentados por esse inconsciente, que quer simplesmente aliviar a tensão. E a personalidade, ela é construída pelo meu temperamento e pelo meu caráter. O temperamento não pode ser alterado. Eu nasço com um temperamento e eu vou encerrar a minha vida com ele. O que eu posso é aprender a controlá-lo. Eu tenho o meu temperamento, tenho o meu caráter. Sim, Liz, materializou um gatinho aqui. E eu tenho o meu caráter, que este pode ser mudado, porque é baseado nos meus valores e nos meus conceitos. Então, à medida que eu evoluo os meus valores, o meu caráter também muda. Então, uma pessoa que era considerada mau caráter pode sim vir a ser bom caráter. Mas um esquentadinho vai ser sempre esquentadinho, trazendo para uma linguagem bem simples. E a personalidade é o conjunto do seu temperamento com o seu caráter. Isso define quem você é, a sua personalidade. Por exemplo, com relação ao arquétipo, todo mundo quer encontrar o seu par perfeito, ou alma gêmea, que é um linguajar popular e que nós sabemos que não existe, porque para que uma alma fosse gêmea, ela teria que ter origem na mesma essência. E essa essência teria que ser livre de todas as outras. Ou seja, se nós somos criados da mesma energia, então todos somos gêmeos. Mas nós não somos gêmeos porque nós fomos criados separados de todo o resto, o que implicaria esse conceito errôneo de alma gêmea. Portanto, todas as almas são gêmeas, porque derivam da mesma energia. Pode-se dizer que isso se resulta de um arquétipo, da figura de Adão e Eva, ou de outra, pois em todas as religiões existe uma história que ilustra a união entre as polaridades. Quando você pega um conceito arquetípico, você identifica que nós trazemos esse registro. Quem puder fazer a leitura do livro Totem e Tabu, de Freud, ele registra estudos que fizeram com aborígenes para entender como era o funcionamento social desses indivíduos, como eles se relacionavam. E começaram a perceber que tribos que não tinham como se comunicar com outros seres humanos, ou seja, elas cresceram naquele local e tinham acesso somente entre elas, então a troca era apenas entre elas, se desenvolviam em alguns pontos de forma parecida. Então, uma tribo que nunca conheceu a outra, nunca teve acesso à civilização, tiveram acesso só àquilo que eles vivenciam, iam por esse processo de endeusar algo
podendo ser um animal, como o totem, podia ser uma cobra, podia ser uma onça, podia ser o trovão, podia ser a chuva, mas eles endeusavam algo, começavam a temer aquele algo como punitivo, começaram a associar aquele algo com falhas de comportamento. Então, se chovia é porque tinham desagradado aos deuses, se alguém foi atacado por uma onça é porque tinham desagradado aos deuses, implicando que há um conceito de moralidade independente do ensino, e que isso é arquetípico. E após um tempo, eles precisavam que este Deus fosse representado por algo, e este algo fosse morto. Então, eles totemizavam uma cobra, por exemplo, e depois a matavam. Só que uma vez por ano, eles celebravam a morte daquela cobra, matando uma outra, e depois passavam o resto do ano vivenciando o luto e o arrependimento pelo que fizeram. Isso não é diferente do cristianismo. Isso não é diferente da forma como o cristianismo foi ensinado pela igreja. Lembrando que o cristianismo não foi ensinado por Cristo. Cristo não escreveu nada, Cristo não fundou templo, Cristo não fundou a igreja. O cristianismo foi interpretado por homens contemporâneos a ele, e depois alguns foram trazendo essa informação mediante o que lhes era viável ou não. Então, nesse sentido, nós também precisamos materializar o nosso Deus na imagem do Cristo, tivemos que matá-lo, tivemos que nos arrepender, e uma vez por ano celebramos a morte dele. Celebramos o seu nascimento e celebramos a morte, que algumas pessoas fazem o sacrifício da quaresma, um sentimento de culpa para tentar se unificar novamente. Isso é arquetípico, porque esses indivíduos aborígenes não tiveram acesso a nada disso, eles faziam da mesma forma. Então, de onde vem? Onde que está esse conceito? Pensando que Freud viveu entre o final do começou o seu trabalho no final do século XIX e começo do século XX. Então, isso é a prova de que esses espíritos tiveram contato com esse arquétipo. E isso nos é trazido desde o Velho Testamento, que vem antes de Cristo. Quer dizer, Adão e Eva são a figura arquetípica do masculino e do feminino que pecam pela busca da verdade. Porque é importante, sim, não existem príncipes encantados. Podem existir pessoas boas, Marília, mas o príncipe encantado, você pode se encantar por um príncipe. Então, esse padrão, esse arquétipo Adão e Eva, nos é colocado pelo seguinte: a figura feminina, a figura masculina que pecam na busca pela verdade. Por quê? Os indivíduos que viriam a serem sobrepujados por essas novas religiões não deveriam questioná-las. Eles teriam que ficar quietinhos. Então, questionar o padre ou questionar a autoridade religiosa seria o mesmo que tentar morder a maçã. Por que você está querendo saber o que é certo e errado se eu estou dizendo que é certo e errado? Por que você não confia em mim? E o arquétipo está instaurado. Quando o ser humano tenta buscar a verdade, ele é o tempo todo movimentado por esse arquétipo. Então, citando um exemplo claro, quando a esposa acredita, fala para o marido que quer fazer terapia, ou ela quer conversar com ele, discutir a relação, ele pode dizer: por que você não confia em mim? Por que você tem que ficar investigando o meu celular? Por que você quer fazer terapia? Por que você não resolve o seu problema comigo? Ele está fazendo esse processo de jogar o arquétipo da pessoa contra ela. Quer dizer, eu sei que todo ser humano vai sentir um pouco de culpa ao não confiar em uma figura que é vista como autoridade. E isso instaurado, eu não consigo me libertar. A esposa fala: tem razão, eu tenho que confiar em você. E continua sendo traída por esse marido. Pois em todas as religiões existe uma história que ilustra a união entre as polaridades. E sempre vai existir este algoz, que era colocado como a figura da serpente, que materializa o diabo. Depois o diabo é materializado em forma física, concreta. Depois o diabo entra em desafio com Deus para punir Jó. E depois o diabo vira um espírito obsessor na doutrina espírita. Não que não exista espírito obsessor, mas o arquétipo do diabo, ele se instaura, porque a pessoa passa a sofrer uma obsessão, sabe que aquilo é causado
por desvios de conduta dela, inclusive, porque se eu não tivesse recurso que atraísse o espírito obsessor, eu não seria obsediado. Então, a obsessão, em parte, é responsabilidade minha. Mas eu prefiro jogar a culpa como se fosse o diabo, como se fosse o inimigo. Eu não sou uma pessoa ruim, eu estou obsediado. Isso é um arquétipo da imagem do diabo. Eu não assumo e todas as pessoas, de alguma forma, compartilham disso. É a mãe que coloca a culpa de não ter feito a faculdade porque engravidou do filho e diz que fez o sacrifício pelos filhos. É a pessoa que fala que fez o sacrifício pela empresa, que poderia ter crescido. E estes são os arquétipos que vão permeando a nossa existência. Estes arquétipos e muitos outros presentes em nós, como a figura materna, a figura do irmão ou da irmã, entre outros, não podem ser destruídos e permanecerão em nós por toda a nossa existência, mas necessitam ser constantemente trabalhados. As principais estruturas formadoras de nossa personalidade são arquétipos. Por que o arquétipo da mãe? Quando alguém fala que vai ter um filho, mas que quer colocar ele para adoção, gera um choque, porque para nós o arquétipo de mãe é a pessoa que vai cuidar. Quando uma mãe abandona, nós ficamos confusos. Quando o pai faz esse papel, inclusive nós precisamos falar o seguinte: ele é pai e mãe desse filho. Porque nós precisamos que exista a imagem da mãe arquetípica. Se um homem cria o filho sozinho, nós temos que enxergar que existe o papel da mãe sendo feito por ele. Senão nossa mente não consegue entender aquele funcionamento. Não nos atrevemos a negar os fatores hereditários, sociais e familiares na formação da personalidade da criança. Já voltando para a leitura do livro, tá? No entanto, admitimos que eles decorrem de necessidades da evolução, que impõe a reencarnação no lugar adequado, entre aqueles que propiciam os recursos compatíveis para o trabalho de autoiluminação de crescimento interior. Então, os fatores hereditários, sociais e familiares não são excluídos nessa visão que agora não é mais a reducionista falada no começo. É a visão da psicologia transpessoal. Na verdade, eles são usados a favor do espírito e não o contrário. Então, se eu preciso manifestar uma doença específica, porque essa doença é parte do meu processo evolutivo ou expiatório, então a genética vai ser usada para que eu consiga entrar numa família que vai permitir que isso aconteça. Para que eu tenha essa doença e essa doença possa me auto-iluminar. Tem muitas pessoas que fazem coisas erradas e a partir do momento que entram em contato com uma doença, se auto-iluminam, saem das trevas. Tem pessoas que nascem após um câncer, tem pessoas que nascem após um infarto, tem pessoas que precisam perder um membro para aprender a ter mais controle sobre a sua vida. Estes processos são usados a favor do espírito e não o contrário. Então, não é uma fatalidade, é uma escolha. Impõe a reencarnação no lugar adequado, ou seja, no lugar que vai permitir que você tenha os conflitos, que você tenha as doenças necessárias para o grau que você está, para que isso permita que você se ilumine pelo desconforto. Esse desconforto vai te fazer buscar algo, e nessa busca você se encontra. A necessidade, portanto, do autodescobrimento em uma panorâmica racional torna-se inadiável, a fim de favorecer a recuperação quando em estado de desarmonia, ou o crescimento, se portador de valores intrínsecos latentes. Sendo bem mais claro, a necessidade do autodescobrimento em uma panorâmica racional torna-se inadiável. Quer dizer o seguinte: se eu pensar com a razão, eu tenho que crescer. Eu tenho que me descobrir. Só que eu consigo pensar com a razão, mas a razão é consciente. E o meu inconsciente não quer que eu cresça. Porque o meu inconsciente, regido pelo id, quer que as minhas tensões desapareçam pelo prazer. E o meu prazer pode ser comer, o meu prazer pode ser o adultério, o meu prazer pode ser a corrupção. Então, racionalmente, eu sei que eu estou fazendo errado. Mas alguma coisa me impede de fazer o certo. E este alguma coisa é o que precisa ser descoberto. O que te impede de fazer o certo? Já que racionalmente você sabe o que fazer, mas comportamentalmente parece impossível. Quando em estado de desarmonia ou crescimento, ser portador de valores intrínsecos latentes. Quer dizer,
Para que eu me recupere, eu tenho que levar em conta que existem valores intrínsecos, ou seja, estão dentro de mim, estão arraigados no meu eu e latentes, adormecidos. Eles estão ali. Eu posso não enxergá-los, eu posso não senti-los, mas eles estão ali. Precisam ser descobertos. Para a partir do momento que forem descobertos, eu ressignifico eles pelos novos símbolos que agora eu tenho, porque eu cresci. Aquilo que me assustava com 5 anos de idade já não assustava com 15 e com 25 eu passei a dar risada. E agora, o que era difícil se torna fácil. Terminando. Enquanto não se conscientizar das próprias possibilidades, o indivíduo aturde-se em conflitos de natureza destrutiva, ou foge espetacularmente para estados depressivos, mergulhando em psicose de várias ordens, que o dominam e inviabilizam a sua evolução, pelo menos momentaneamente. Quer dizer, se eu não tomo consciência, ou seja, eu trago do meu inconsciente aquilo que me impede de crescer pro consciente, passa a ser consciente do que me impede de crescer, eu não vou conseguir vivenciar, porque o meu conflito vai ser de natureza destrutiva. A minha razão quer que eu cresça, mas o meu inconsciente não quer. Na luta, eu vou acabar perdendo, porque eu vou me destruir. O meu inconsciente é mais forte que o consciente. O meu inconsciente contém o que tem no inconsciente e mais ainda o que não tem nele. Então, quer dizer, eu não vou vencer o meu inconsciente, eu preciso me aliar a ele pelo autoconhecimento. E para que eu me autoconheça, primeiro eu preciso me descobrir. Entre em conflitos de natureza destrutiva ou foge para estados depressivos. A destrutiva é a agressividade, porque eu estou atuando o conflito que existe na minha mente. A pessoa que precisa beber, a pessoa que precisa brigar, falar palavrões, ela está atuando aquilo que está no seu psiquismo. Então, se ela não faz esse processo, ela faz o processo inverso, que é se entregar para a apatia, que é quando acontece a depressão. Depressão seria esse aprisionamento, então. E por último, a experiência do autodescobrimento faculta-lhe no comportamento, como herança dos patamares já vencidos pela evolução, a dualidade do negativismo e do positivismo diante das decisões a tomar. Faculta-lhe. A partir do momento que eu me descubro e eu identifico as coisas que estão aqui dentro, passa a ser facultativo a minha decisão de ir para o negativo ou para o positivo. Aí eu tendo consciência, este é o principal ponto. Conhecer o teu defeito, ou tua fraqueza, ou o teu vício, não vai resolvê-lo. Você pode conhecê-lo e ainda assim vai ter a faculdade, ou seja, a opção mental de raciocinar sobre tomar uma atitude negativa ou uma atitude positiva. Então esse era o começo, essa ainda é metade da apresentação. Como eu disse, a intenção não é ir com pressa, porque é uma obra difícil, todas as obras dela são difíceis no sentido de que mexe com nossos conteúdos, nos passa aí de zonas de conforto que nós lutamos anos para entrar. Então o objetivo aqui não é terminar isso em 1 mês, 6 meses, eu não sei quando nós vamos terminar, mas passo a passo o objetivo é que nós consigamos estudar essa obra e continuar estudando as obras dela até que os dias permitam. Lembrando apenas que eu não estarei aqui na semana que vem, porque farei uma palestra numa semana de enfermagem da Santa Casa, daqui da minha cidade. Então, pediram para que eu desse uma palestra lá. Então, na quarta que vem, eu não tenho condições de estar aqui. Eu só teria condições das 9h30 às 10h30, mas acredito que alterar o horário poderia prejudicar algumas pessoas. Então, vamos deixar para decidir isso durante a semana. Com relação ao tempo também, Arnaldo, José, tem o estudo das 8 horas, encerra, como é minha primeira vez, eu não sei agora o que fazer. E abre mesmo para responder algumas perguntas, se tem tempo para isso. Ok. Então nós vamos mais alguns minutos. Tá? Deixar aberto para algumas perguntas.
Se caso algo não tenha ficado bem esclarecido. Certo. Eu gostaria de pedir para que houvesse uma ordem no chat, pelo menos agora para responder as perguntas, assim, e só quem tiver pergunta que fale, porque senão fica difícil aqui, eu me perco. Meire, eu falei a respeito do sonho. O seu inconsciente, então, o nosso inconsciente, tendo que trazer algumas informações que são necessárias para o nosso atual momento, mas não conseguindo expressá-las de forma clara, e expressá-las de forma clara, ele traz essas imagens em sonhos. Só que essas imagens vêm fragmentadas. São necessárias para que eu as interprete de acordo com o que eu estou em condições de fazer, sem que isso me machuque. Então, muitas vezes a pessoa tem um sonho e para os outros é claro que aquilo está querendo dizer, está dizendo que tá na hora, está dizendo que está na hora de seguir sua vida em diante, está dizendo que está na hora de mudar suas perspectivas, mas ela não quer fazer a interpretação disso. Então, aquele sonho, de repente, que pode ser uma cobra mordendo ela, para ela vai ser só uma cobra mordendo ela. Não vai ter representação simbólica alguma. Mas estes fragmentos que nós temos no sonho, às vezes um animal que não tem asas e voa, ou eu voo, ou eu tenho superpoderes, ou algumas pessoas que eu conheço estão me agredindo, eles vêm para me mostrar que partes do meu inconsciente vieram trazidas, mas elas são trazidas de forma fragmentada. E aí eu não consigo interpretar aquilo com clareza, porque o meu inconsciente, ele não tem o objetivo de me dizer o que fazer. Ele me traz dados para que eu interprete. Se eu ainda quiser continuar usando os meus mecanismos de defesa, fingindo que não vi, eu tenho esse direito. Então, para que ele não me puna, porque o objetivo do inconsciente não é me punir, é me proteger de memórias dolorosas, ele joga apenas partes dela. Se ele perceber que eu estou fazendo associação boa, ele começa a cada vez jogar mais partes. Com relação à interpretação de sonho, Daisy, não dá para trabalhar isso aqui, porque ele é muito específico, tá? Seria a interpretação de sonho apenas baseado nisso, seria algo como signos. Dizer que a pessoa está passando por isso porque é leonino ou porque é virginiano. Para que haja uma boa interpretação de sonho, você tem que estar em terapia, o seu terapeuta tem que conhecer todo o seu contexto e você também, para que vocês cheguem junto a uma interpretação do que isso significa. Senão ficaria muito superficial. Nós, como encarnados, não entendemos, mas como espíritos livres no sono, entendemos, correto? Correto, Tereza. E quando você acorda, você se lembra só do que é possível se lembrar, do que não vai te machucar. Porque algumas memórias ou algumas lembranças, tanto do que você vivenciou em sonho, podem te perturbar na sua vida atual. Então, para que isso não aconteça, elas ficam registradas no seu inconsciente, porque depois do desencarne você vai poder ter acesso a isso livremente, dependendo do seu grau de evolução, para que você possa usar isso futuramente. Mas no momento elas podem ficar apenas arquivadas para te ajudar no seu campo de fundo, né? Não como uma figura na sua vida. Eu que agradeço. Deixa eu ver se tinha... Marília pergunta qual o caminho para se autodescobrir. O caminho para se autodescobrir, primeiramente, é entender que você está coberta. Do quê? Só que se você está coberta, se nós estamos cobertos, né, porque o autodescobrimento de todos que estão na Terra, de alguma forma, tem que passar por isso, eu não vou conseguir sozinho. Essa que é a dificuldade. Por isso a importância do contato com o outro. Não só na terapia, mas qualquer tipo de terapia.
uma hidroginástica, uma acupuntura, uma terapia bioenergética, uma homeopatia, alguma coisa que você faça, onde você possa colocar o que você é e o outro possa te ajudar a enxergar. Então, nós fomos criados de uma forma que nós precisamos do outro. Eu, Vitor, não consigo saber como está o meu rosto sem que alguém me diga. Essa câmera mostra como está o meu rosto. Mas sem essa tecnologia, eu precisaria que alguém me dissesse: ó, Vitor, você está com uma cara de bravo, você está com um pedaço de comida no seu dente. Então, isso é uma coisa que nos impede de viver a vida sozinho. O ser humano é um ser social. E alguém vai te dizer: olha, você está coberta pela vaidade, você está coberta pela baixa autoestima, você está coberta pelo medo. E aí, quando você se desapega desses mecanismos de defesa, fuga ou confronto, aí é que você está se descobrindo. E quando você se descobrir, que é um processo lento, aí você vai saber quem você é de verdade. E aí é que a sua luta começa, né? Porque saber quem você é de verdade não significa que você é uma pessoa boa. Significa que agora você sabe quem você é. E aí você começa a lutar com a realidade, não com fantasias, que é o que a maioria de nós faz, né? Que o tempo todo nós fazemos isso. Lutamos com o que achamos das coisas e não com o que sabemos delas. Ô, Silvana, por que às vezes temos sonhos repetitivos que apresentam características e sensações de vivências de vidas passadas? Acordamos com a sensação de realidade. Representam nossas viagens astrais? Pode ser. É difícil entrar nesse campo de sonhos porque ele é muito subjetivo. Tá? Podem ser viagens astrais, podem ser aglomeramentos novos que a sua mente está fazendo para acomodar os conteúdos que foram assimilados, que é o que Piaget falava, né? Que nós aprendemos assimilando as coisas e depois acomodando elas naquele conhecimento prévio que nós tínhamos. Então, não dá para entrar com muita certeza nesse campo, né? Do que é o sonho, quais as origens dele. O que nós sabemos é que nos sonhos tem fragmentos do inconsciente, tem fragmentos dos arquétipos e das memórias que nós trazemos de nossas vivências de forma geral. O nosso subconsciente interpreta um fato e conscientemente não nos damos conta, tanto quanto ele pode nos proteger de trauma. Rômulo diz isso, sim. O subconsciente está entre o inconsciente e o consciente, e ele funciona como um filtro. Ele registra informações que talvez já estamos propensos a enxergar. E aí ele pode sim nos proteger de trauma. Mas o que é chamado essa proteção de trauma? Este conteúdo que vai ser arquivado para me proteger, isso é o chamado recalque. Quando uma informação que pode te punir, que vai te traumatizar, ela é colocada no seu inconsciente. Então, de forma até um pouco clara, quando a criança tem contato com uma cena específica, né, vamos pensar uma criança de 5 anos que abre a porta do quarto e pega os pais tendo uma relação sexual. Ela não sabe o que é uma relação sexual. Ela não sabe o que é aquilo. Então aquilo não a traumatiza. Aquilo apenas registra uma imagem. O trauma vai acontecer quando ela crescer e ela tiver uma aula de sexualidade, ou algum amigo da escola trouxer uma revista, ou ela assistir um filme, quando ela descobrir o que é sexo, essa memória associada ao que ela viu os pais fazendo quando ela tinha 5 anos, gera o trauma. Mas a informação sem recurso prévio não é traumática. Eu só sei que algo é traumático quando eu posso compará-lo com alguma outra coisa, que é diferente daquilo. Dá para fazer mais uma pergunta, Arnaldo? Hum? Bom, pessoal, acredito que chegou no limite do tempo e eu espero que, para um começo aí, eu peço até a compreensão de vocês, que é a primeira vez que eu estou fazendo nesse modelo, com relação à construção dos slides também, mas nós vamos tentando fazer esse trabalho, tá? Novamente, peço essa compreensão com relação a possíveis pautas que eu venho a ter na quarta-feira. Serão sempre de origem de palestras ou coisas do tipo. Mas serão avisados também. E o gatinho voltou.
Então, eu agradeço, né, e peço que fiquem também para o próximo estudo. Arnaldo, qual que é o próximo estudo, por favor? Rômulo, lembrando que quarta que vem eu não estarei aqui, tá? Mas depois, daqui 2 semanas, estarei novamente. Tudo vai ser comunicado pela Rede Amigo Espírita. Quem tiver interesse em me adicionar no Facebook também, fique à vontade, é esse nome, o mesmo nome que está aqui, Vitor Antenori Rossi, e nós vamos mantendo contato. Toda troca é sempre positiva. Eu agradeço a oportunidade, desejo a todos uma ótima noite, uma ótima semana e um ótimo feriado. Que a paz de Deus esteja conosco.